Hoje o assunto é inteligência artificial e a gente traz um especialista no assunto para falar com você aqui no Café Corporativo. Até daqui a pouco. Café Corporativo, um oferecimento Ótica Rangel, a qualidade dos seus óculos em boas mãos. Polix Sistemas de Segurança. Fique tranquilo, conte com a Polix. Grupo Ethics, a primeira empresa do estado de São Paulo a conseguir o certificado de regularidade em segurança. EGE Soluções, a sua economia é a nossa energia. Café Corporativo aqui no canal 25, hoje com o Fábio Bezerra, ele que é especialista em tecnologia e vai trazer uma série de informações aqui com a gente, pra gente a respeito de inovação. Fábio, seja bem-vindo ao Café. Obrigado, Aguinaldo. Um prazer novamente estar aqui com você. Segunda vez já, né? Segunda vez. O assunto que eu escolhi para falar com o Fábio hoje foi data center, porque quando a gente fala em data center dentro de uma indústria, nós que somos aqui talvez pessoas normais, né, vamos chamar assim, eu chamo pessoas normais, aqueles que não são especialistas, nós não temos noção do que é um data center industrial, Fábio. Fala um pouco pra gente o que é esse, o que significa isso? Aguinaldo, em uma explicação bem simples, um data center ele é uma sala, um local dedicado para que os equipamentos, os recursos de tecnologia da informação de um negócio responsável para garantir o funcionamento de um negócio são armazenados. E essas salas geralmente são protegidas não só fisicamente, mas com soluções de proteção cibernética, proteção de resiliência desses dados e acesso restrito. Basicamente é garantir que o negócio vai continuar funcionando e essa sala vai proteger isso. Quer dizer, quase um cofre, né? Exato, quase um cofre. Inclusive existe o conceito de segurança por casca de cebola. Então a sala, o núcleo do data center, ele é o núcleo da cebola e você tem camadas de proteção que vão desde camadas lógicas, camadas físicas, câmeras, acesso restrito por biometria e por aí vai. Sabe que eu já fui em algumas empresas em que para se entrar nesse data center realmente tinha até segurança ali parado na porta para te identificar, não era só biometria. Claro que eu estou falando talvez de uma época um pouco mais anterior ainda, talvez não tivesse tanto recurso para isso, mas o data center ele é protegido até para não ter problemas de, por exemplo, alguém entrar lá e roubar uma peça, um equipamento que pode fazer uma indústria parar. Exato. Principalmente nos data centers corporativos, que são data centers compartilhados. Então são grandes prédios onde você vai ter em cada um dos andares desse prédio uma infinidade, centenas, milhares de servidores, mas esses servidores eles atendem geralmente cada um ou cada porção de servidores uma empresa. E às vezes você não pode garantir, na verdade, você não tem a certeza de que a pessoa que está habilitada a entrar naquele espaço, ela vai agir dentro da regra, dentro do que ela pode ou não acessar. Então, você não pode chegar a correr o risco de uma pessoa entrar nessa sala e acessar ou tentar acessar um servidor que não é de direito dela. Sim. Então, para essas situações, você tem o segurança físico. Então, essa pessoa, quando está acessando o andar do data center ou a sala específica, o segurança já sabe em qual área, em qual gaiola, em quais servidores o cliente pode mexer ou não. E é comum uma empresa ter um data center que atende diversos outros locais, por exemplo, mas ali aquele espaço físico é o mais seguro? Sim, porque ele é preparado para toda condição de refrigeração, toda condição de energia elétrica, de fornecimento de energia elétrica e proteções contra surto, não só garantir que o equipamento vá funcionar, mas que ele vá funcionar em condições ideais e saudáveis para o seu investimento ele ter uma longa duração. Isso faz sentido o que eu estou falando, porque eu imagino que se você escolher um local inadequado para instalar esse data center,
Imagina que tem aí uma chuva torrencial e o prédio tenha problema de água. Se molhar, pronto, você para uma indústria. Sim, isso? para uma indústria. Inclusive, não é incomum que uma sala de data center mal planejada, né, por não especialistas, você tenha um incidente com um vazamento de água de ar-condicionado em cima de equipamento. Inclusive, nós já precisamos socorrer alguns clientes nossos que não tinham data centers construídos por nós. Eles, de repente, entraram em contato que a sua produção, a sua planta, ela tinha interrompido porque um vazamento de aparelho de ar-condicionado fez um servidor parar de funcionar. E olha que interessante, né? Porque o sujeito, quando ele é especialista numa determinada coisa, muitas vezes ele não é em outra, né? O sujeito, ele é especialista na inteligência artificial, em todo aquele processo, vamos dizer assim, tecnológico da coisa, mas ele talvez não seja tão bom no físico. E é comum que as pessoas escolham locais para fazer determinadas coisas que são locais que estão sobrando. Faz sentido o que eu estou falando? Sim, sim. E aí acaba inundando, acaba fazendo muito calor, ou você tem um problema de umidade, ou você tem um problema, enfim, de N fatores que podem inviabilizar aquele trabalho ser realizado ali, né? Sim, uma sala, o equipamento ele não pode aquecer e ele não pode ficar muito refrigerado, porque a umidade também é um problema para o equipamento. Então, uma sala muito fria, né, se ela não estiver bem adequada para o seu equipamento, para os seus servidores, você vai ter problema de mau funcionamento. É que nem vinho, é isso? Tem que estar naquela temperatura certinha lá, que é para poder ficar bom. Exato, adequado de acordo com a carga. E salas de data center, elas têm o ajuste térmico de forma inteligente também, porque em determinado momento você pode ter uma carga maior de processamento e ele precisa estar adequado para ajustar a temperatura dessa sala. Porque o próprio computador aquece o ambiente, sim, não é verdade? Sim. Então não adianta eu ter assim só uma sala climatizada como essa, por exemplo, aqui do nosso estúdio. Está climatizado, certo, mas o ar-condicionado está aqui fixo numa determinada temperatura. Mas só que eu e você, nós não vamos aquecer o ambiente, né? Um computador sim, ele pode aquecer o ambiente. E aí não é fisicamente que alguém vai lá e diminui a temperatura ou aumenta a potência do ar-condicionado. Faz sentido? Exato. Não seria viável que dependesse simplesmente de um termostato comum, de um aparelho de ar-condicionado, ou de um operador que entrasse lá e ajustasse a temperatura no controle remoto. Fábio, também tem aquele problema. Alguns estados brasileiros não são tão bem providos de rede de dados como é o estado de São Paulo. Aqui no estado de São Paulo, qualquer lugar você pega aí uma rede, você tem aí o cabeamento adequado para uma boa rede, mas tem lugares que não. E às vezes a indústria ela está lá no interior, ela está naquele estado mais, como que se fala, aquele lugar mais isolado. Como é que você faz um trabalho quando essa planta está lá bem isoladinha no meio daquele estado, longe de tudo? Primariamente, a rede industrial ela não depende de internet para funcionar. Até mesmo isso é um dos princípios básicos de segurança para a operação, né? Então, que o data center ele seja local, ele não seja um data center remoto, mas de qualquer forma ele precisa ter conectividade para que o ambiente ele seja monitorado 24 horas por dia, 7 dias por semana. Porque imagina o seguinte, uma fábrica que ela fique no interior do Piauí, em uma área remota, ela tenha 3 turnos de funcionamento e de repente você tenha um mau funcionamento de alguma aplicação. Como que esse pessoal que está ali, especialista da produção, geralmente no terceiro turno, você não tem um especialista de TI, você não tem um suporte técnico interno a quem recorrer, você precisa ter um monitoramento remoto. Para a gente fazer o monitoramento deste data center, nós possuímos um produto específico desenvolvido por nós, que é um appliance de rede que vai ficar conectado e monitorando todos os elementos que funcionam para aquela rede industrial. E a gente vai ter múltiplas conexões de internet, até mesmo com provedores locais via satélite ou via rádio. Então é dessa forma que a gente consegue fazer um monitoramento de um ambiente desse que fica muito distante. Ok. Tem solução para tudo, então? Tem solução para tudo. Muito bom.
Fábio, então a gente vai fazer um intervalinho aqui, vamos ouvir a dica de segurança do Valdemar Pellegrino do Grupo Ethics e daqui a pouco a gente volta com mais Café Corporativo. Saudações, pessoal! A nossa dica de segurança de hoje, nova proteção disponível no mercado atual, é a tranca de porta portátil. Equipamento esse que passa a acompanhar pessoas no dia a dia da sua proteção individual, principalmente em viagens e estadias em hotéis. Trata-se de um equipamento de fácil instalação que reforça a tranca da porta do imóvel, além das fechaduras existentes no estabelecimento. Ganhe proteção e tranquilidade na habitação. Nossa dica de segurança de hoje é divulgar tais dispositivos. São vários modelos de fechaduras portáteis disponíveis no mercado e a aquisição daquela que melhor lhe servir. Eu sou Valdemar Pellegrino Júnior, CEO do Grupo Ethics e guie-se por nossa estrela. Grupo Ethics, há mais de 20 anos no mercado de vigilância patrimonial, facilities e limpeza. Certificada pelo Ministério da Justiça, sempre investindo em tecnologia e constante treinamento aos nossos colaboradores. Conseguimos a excelência em prestação de serviços para os mais diversos segmentos de clientes nas áreas de vigilância, facilities, limpeza. Grupo Ethics, guie-se por nossa estrela. Segundo bloco do Café Corporativo hoje com o Fábio Bezerra, ele que é especialista em tecnologia e vem falar com a gente aqui a respeito de data center, que é um item fundamental em determinadas empresas, principalmente em indústrias. Eu queria começar justamente com essa pergunta, né? Por que é importante? Por que tem essa importância? Ou melhor dizendo, por que uma indústria montaria um data center, Fábio? Aguinaldo, as indústrias estão falando muito sobre não só a inteligência artificial, o mercado tem conversado bastante sobre isso, mas a indústria ela tem o foco, tem a atenção na indústria 4.0. Então, a quarta revolução industrial. Mas para a gente chegar e implantar uma solução de indústria 4.0 dentro de uma fábrica, essa fábrica ela precisa passar por algumas etapas de maturidade de tecnologia. E um pilar muito importante é você ter um data center industrial para disponibilidade, performance e confiabilidade dos seus dados. Dentro da evolução de informatização das indústrias, as empresas elas tinham lá os IHMs nas máquinas locais e elas passaram por uma informatização levando esses dados para a rede. Mas esses dados na rede, você precisa ter um local confiável que nunca vai deixar de funcionar. Então imagina quanto tempo uma falha de poucos minutos pode significar numa retomada de produção, num ajuste e adequação para a condição básica de uma máquina ou de uma linha voltar a funcionar. Então, um minuto de indisponibilidade de um sistema pode representar horas de perda de produção. Então, como que eu monto esse data center? O que eu preciso ter? Além de uma sala protegida, quais são os equipamentos que normalmente um data center tem? E me vem essa curiosidade, porque quando você fala que não pode parar um minuto, eu imagino que tem que ter uma série de proteções, né? Sim, primeiro a necessidade ela precisa ser avaliada, né? Qual o tamanho do projeto para essa indústria. Então, basicamente, essa empresa ela vai precisar ter o local dedicado para esses equipamentos de tecnologia da informação. Nem sempre uma indústria ela vai ter uma sala dedicada que possa servir somente como um data center. Às vezes ela vai ter uma sala com alguns painéis elétricos. Você precisa garantir que esses painéis elétricos tenham manutenção adequada pelo pessoal de manutenção, mas você não pode permitir que os servidores, os equipamentos de rede e todo o seu armazenamento de dados, ele sofra um acesso inadequado, né, indevido. Você precisa utilizar de práticas para proteger esse equipamento, você precisa ter uma solução de hiperconvergência, preferencialmente, para garantir que os seus três
5, 10 equipamentos, caso seja necessário para o tamanho da sua operação, eles funcionem e continuem funcionando apesar de problemas elétricos ou computacionais, porque esses problemas vão acontecer. Por exemplo, não é só um no-break, então, que você precisa ter, né? Você precisa contar que, por exemplo, esse equipamento não esteja muito próximo de um painel elétrico que possa trazer uma interferência, é isso? Também. Não, por exemplo, falando de no-break, além de você ter um no-break, você não precisa ter apenas um no-break para cada linha de energização dos seus equipamentos. Você precisa ter uma qualidade de fornecimento dessa energia elétrica para evitar a geração de harmônicas. Inclusive, nossa empresa tem um departamento especializado nesse tipo de avaliação de rede elétrica. Você precisa que os equipamentos conversem entre si de forma interdependente, garantindo que um servidor completo pode parar de funcionar e a sua operação vai continuar em pé, vai continuar disponível. Ou seja, essa é a inteligência artificial que traz a indústria 4.0, né? Quando as máquinas conversam entre elas, quase que isso, né? Isso está bem antes da inteligência artificial, mas de certa forma, os equipamentos eles têm uma interoperabilidade e eles conversam de forma inteligente, sim. E essa é a base necessária para você poder pensar em sistemas de gestão da sua indústria, em inteligência artificial para otimizar esses sistemas que olham para a sua indústria. E quando a gente fala em Big Data, o que é Big Data? Imagina que você pode ter a coleta de informação de uma única máquina, 4 pulsos por segundo, 4 sinais digitais que são transformados em dados e enviados para um servidor dentro da sua rede. Agora vamos pensar um pouquinho maior. Uma única máquina, ela pode ter dezenas de sensores gerando 4 pulsos de 4 instâncias de informação por segundo. E uma linha de uma planta, ela pode ter 6, 10, 20, centenas de máquinas com dezenas de sensores, todos esses sensores gerando esses 4 pulsos por segundo. E todos esses dados precisam ser gravados para aí sim você ter inteligência artificial, você ter análise de dados. Esse é o Big Data. É uma inundação de dados em um espaço muito curto que precisa ser armazenado com velocidade e para você poder depois ter inteligência de dados, análise dessas produções, análise do seu ambiente. Como que a IGE Soluções trabalha isso? Quando ela vai implantar um Big Data numa empresa, primeiro, ela incentiva a empresa a ter. Segundo, ela orienta como fazer. Terceiro, ela traz informações além daquela de você precisa de um Big Data, ou seja, ela faz todo esse projeto de uma forma sustentável? Sim, principalmente porque o nosso propósito é a redução de desperdício na indústria. Tá? Então, antes de implantar ou indicar um data center, a gente precisa entender o processo do nosso cliente. Porque ele pode não ser indicado também. Pode não ser indicado. Talvez o cliente não esteja nem na maturidade suficiente para você poder indicar um data center. Ele pode estar longe disso. Primeiro ele precisa ter esse processo todo mapeado, entender se ele possui uma mínima informatização do ambiente dele, se ele tem conectividade, se essa conectividade ela é redundante, a gente possui práticas distintas para conectar toda essa rede Fabril, toda essa planta e levar esses dados para o data center. Isso tem a ver com o tamanho de empresa ou não? Não, isso tem a ver com a otimização do processo Fabril. E antes mesmo de entender a necessidade do data center, a gente vai entender o processo, a gente vai desenvolver sistemas para fazer a gestão de disponibilidade, de produtividade, de qualidade, e todas essas soluções elas são armazenadas dentro do data center. Então a EGE funciona até como se fosse uma consultoria nesse sentido, e não só como uma empresa, uma terceirizada que vem implementar. Exato. A gente faz uma consultoria completa para ajudar o nosso cliente na jornada de transformação digital da indústria rumo à indústria 4.0.
Muito bom. Fábio Bezerra, muito legal o assunto, acho que daria até um outro programa para a gente falar um pouco mais a respeito de data center e de toda essa evolução que vem daí para frente. Muito obrigado por ter vindo ao café, viu? Obrigado você, Aguinaldo. Eu espero que você volte outras vezes, inclusive eu quero mandar um abraço aí para todo mundo lá da EGE Soluções, todos os meus amigos de lá, o Adriano que falou que ia vir aqui gravar comigo e até hoje não veio, né? Então, Adriano, tô te cobrando aqui no ar, tá? Obrigado mais uma vez, Fábio. Obrigado, Aguinaldo. Então até daqui a pouco. Depois dos comerciais nós voltamos aqui com o Mais Cafeína. Ótica Rangel. Tudo em até 10 vezes no cartão sem juros. Excelentes descontos à vista e crediário próprio. Única ótica Varilux Premier em Jundiaí, com exclusivo sistema VisOffice. Rua Rangel Pestana, 1011, Centro, Jundiaí. Ótica Rangel. A qualidade dos seus óculos em boas mãos. EGE Soluções. Engenharia, tecnologia e automação industrial para uma indústria mais eficiente e sustentável, com foco na redução de desperdícios. EGE Soluções. A sua economia é a nossa energia. Mais cafeína aqui no nosso café corporativo de hoje e que acabamos de falar com o Fábio Bezerra, ele que é especialista em inovação, em inteligência artificial, enfim, uma série de assuntos que estão no cotidiano hoje, cada vez mais no cotidiano nosso aqui, não só no Brasil, mas em especial no mundo e principalmente porque nós temos hoje uma necessidade de fazer o nosso país crescer, se desenvolver. Nossa indústria, ela tem bastante estrutura, mas ela ainda está engatinhando em relação ao que é a indústria em alguns países, em especial em alguns grandes países, né? Bom, mas eu acho que o meu recado de hoje é fundamental que ele chegue até o empresário, para o empresário entender que a evolução ela não é gasto, e sim investimento, né? Gasto é aquilo que vai embora, é aquele dinheiro que vai embora e não volta. Por exemplo, você gastou dinheiro com alguma coisa que foi à toa, que não deu resultado. Investimento é aquele dinheiro que você coloca em alguma coisa, coloca em algum lugar e você faz a sua empresa crescer. Então a minha dica aqui do Café Corporativo é invista nisso, invista na sua empresa, invista em você. Café Corporativo fica hoje por aqui, te convido a voltar na próxima semana e enquanto isso também nos acessar no YouTube. Temos mais de 330 entrevistas lá nesse acervo que é uma verdadeira universidade em sua tela. Café Corporativo, um oferecimento Ótica Rangel, a qualidade dos seus óculos em boas mãos. Polix Sistemas de Segurança. Fique tranquilo, conte com a Polix. Grupo Ethics, a primeira empresa do estado de São Paulo a conseguir o certificado de regularidade em segurança. EGE Soluções, a sua economia é a nossa energia. O que você pensa quando falamos em segurança para você e sua família? A Polix Sistemas de Segurança oferece toda a gama de equipamentos de segurança e alta tecnologia como reconhecimento facial de acesso, fechaduras por biometria, monitoramento 24 horas, acompanhamento à distância por celular e tudo o que há de mais moderno em segurança eletrônica patrimonial. Fique tranquilo. Conte com a Polix.